Obrigada, Cris. Graças a Deus também que os nossos irmãos estão em casa. Sejam bem-vindos. Lembrar de deixar o copinho de água para a fluidificação, né? Essa fluidificação é um remédio integrativo, alcança o nosso corpo, mas alcança principalmente as aflições da alma, né? Hoje, né, de madrugada, chegamos da viagem de Uberaba, Sacramento e Araxá, que a gente sempre faz, né? Só não conseguimos durante a pandemia, é claro. Mas a gente vai lá conhecer algumas casas, revisitar outras, nos inspirar, trocar, né? Aí eu estava lembrando, que a pessoa está nas memórias, né? Estava lembrando do país Camboja, na Ásia, que é um país considerado um dos mais pobres do mundo. É um país que sofreu muito com a guerra do Vietnã. Ainda hoje tem sequelas graves de minas, de bombas, né, no território, né? Mas, paralelamente, ainda por ser um país dos mais pobres do mundo, é um dos países com menor índice de violência, de criminalidade. Eu acho muito legal essa comparação, porque aqui no nosso país a gente fala assim, nosso país é muito violento porque nós somos pobres, os valores monetários são mal distribuídos. Isso é verdade, mas não justifica, né? Nesse país, no Camboja, o país praticamente todo é animista. É uma filosofia espiritualista que acredita no karma. Mas vocês vejam, muitos de nós também acreditamos no karma, mas nem por isso mudamos. A gente sabe do karma e fala, na próxima reencarnação eu pago, né? A gente ainda barganha com Deus, né? Depois a gente acerta a nossa conta, quer dizer, coloca debaixo do tapete. Mas eles não. E olha que interessante, que o senso moral ele é tão desenvolvido que ele faz com que eu siga a minha vida. Eu vivo a minha vida. Eu não quero viver a vida do outro. Então, aquilo que eu tenho que passar, eu passo. Não quer dizer que não lute, que não trabalhe, que não tenta prosperar, né? Mas não fica na fuga moral de achar que nós somos sofredores e, por isso, então eu dou um jeitinho. Quando o Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, né, assinando, né, Irmão X, nos traz o livro, né, do Brasil, né, A Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. É bonito o livro, né? Nos fala da responsabilidade moral aqui do Brasil, uma responsabilidade forte de abastecimento espiritual também para a terra, né? Não que outros lugares não tenham essa responsabilidade, não é só o Brasil, pelo amor de Deus, né? Não vamos pelo caminho da vaidade. Mas ele nos traz reflexões importantes sobre o planejamento espiritual que existe aqui. E aí muitas pessoas falam assim, puxa, mas será que isso se perdeu? Será que essa espiritualidade toda, esse trabalho todo de ser um lugar abençoado, um lugar que traga pacificação, que traga o equilíbrio social, porque não é aquilo que a gente está presenciando ainda. Então, será que os planos divinos mudaram para o nosso país? É lógico que não. Mas vamos lembrar que nós precisamos executar. Nós precisamos sair da oratória e começar a entrar realmente na execução de tarefas. 2016, Divaldo Pereira Franco nos anuncia que estaria reencarnando Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e muitos outros. Emmanuel também, que já estava reencarnado, né? Que o Chico teve a oportunidade ainda em vida, pegá-lo no colo, um nenezinho, acabando de reencarnar. Então, grandes pensadores, grandes irmãos que já têm amor no coração, estão reencarnando. Para quê? Para nos salvar? Não, o Salvador, se é que é assim que a gente vai usar, que no Espiritismo a gente não usa muito essa expressão, mas a gente já tem, que é Jesus, né? Quer dizer, o caminho já foi mostrado. Então, por que esses espíritos estão voltando? Eles estão voltando para nos lembrar que nós temos um dever social. Não é só um dever religioso. A religiosidade nos serve para a condução da nossa índole, do nosso caráter,
Porque não é tudo que eu vejo, que eu desejo, que eu devo fazer. Não é porque está fácil que eu posso pegar. Então a ética é um exercício interno fundamental. Mas como coletividade, a gente ainda precisa trabalhar as questões da moralização. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Que essa é uma pergunta que a gente vem discutindo já há quanto tempo, né? E por isso eu trouxe esse tema para hoje. Os atributos divinos que existem em nós. Todos nós temos esses atributos divinos, né? Só que ainda estão em semente. Ainda não estão desenvolvidos da melhor forma. E quando não estão desenvolvidos, a gente pode usar errado. A gente pode entrar no delírio. No delírio do poder, do saber, né? Desse controle sobre as coisas e as pessoas. Então vamos lá. Minha introdução é longa. Poder absoluto, realizar todas as coisas. Onipotência. Às vezes a gente faz isso, né? A gente acha que pode realizar tudo. Tem gente que não sabe descansar. Acorda cedo todos os dias e fala assim, bom, domingo é o meu dia. Não, não é. Às 5 horas da manhã já levanta. Levanta para quê? Não, tem que lavar roupa. Não, eu tenho que cuidar das crianças, ver os cachorrinhos. Aí a gente justifica. Então, até aquilo que nos é permitido, que não está no cumprimento desses deveres, a gente adultera e se obriga a um esforço, que às vezes é neurótico. Não é para realmente ser dever. Porque ele não faz com que a gente sinta paz no nosso coração. É um exercício de onipotência. Quando a gente para de olhar as nossas coisas, os nossos compromissos, e passamos muito tempo no celular olhando o que o outro está fazendo, não é só a vida dos famosos, mas aquele amigo, né? Tá vendo? Olha, você viu? Eu estou exercitando um grau de onipotência, mas uma onipotência equivocada, né? Porque eu tomo conta da vida alheia. E eu perco a função de olhar o que eu estou sentindo, o que eu estou vibrando, o que eu estou pensando. Poder de ter conhecimento de todas as coisas, a onisciência. Deus está aqui nesse momento, né? Deus está aqui, Ele está em tudo. Ele se manifesta em todos os lugares. Ele está na natureza, Ele está nos animais, Ele está nos jovens, nos adultos, nos idosos. Ele está em tudo, né? A própria terra é um organismo vivo que muitas vezes adoece. Por isso que a gente às vezes tem aqueles momentos climáticos tão complicados, né? Então existe realmente a presença de Deus em tudo, que é a sua ciência. Agora vejam, a gente está aprendendo a usar essa consciência. A nossa consciência, a melhor analogia que a gente pode ter sobre consciência é o iceberg, né? Uma pontinha está para fora. Uma pontinha daquilo que a gente é capaz de executar está para fora. O grande todo ainda está guardado, adormecido, que a gente pouco usa, que a gente pouco leva à função de execução. Poder de estar em todos os lugares, que é a onipresença. Então, saber, estar e poder, veja quantas pessoas buscam isso. Quantos de nós instintivamente buscamos essas forças celestes, essas forças de Deus em nós? Quando é que dá ruim? Quando é que a gente perde a mão? Quando eu não faço o movimento para dentro do meu coração de forma afetiva. Quando eu faço só a fim de dominação. Né? Vejam, às vezes as pessoas discutem sobre religião. Existe religião melhor? Existe a religião mais abençoada por Deus? Não é um equívoco enorme da nossa parte, uma infantilidade tamanha falar isso? Né? Deus é tão generoso que Ele está em várias construções filosóficas que nos levam a Ele. Então nós podemos encontrar Deus de várias formas, inclusive sem religião, não é? Através da lei do amor, através da lei do dever. E quando o indivíduo entra no delírio da perfeição? Memórias comportamentais de reencarnações de poder e pseudo-sabedoria. A gente usa muito essa palavra aqui na Seara, delírio, né? Porque delírio é a construção equivocada de um saber.
Delírio é a adulteração da verdade, onde a gente fantasia ideias, conceitos sobre o mundo e sobre, principalmente, a nossa individualidade. Né? Então, a gente, muitas vezes, volta para a reencarnação com a tendência delirante do poder vivido. Muitos de nós vivemos os extremos. Extrema miséria, porque foi assim a história da Terra, né? Extrema miséria, ou pessoas que estavam lá nos saraus festejando a vida, esquecidos da miséria que o outro passava. Né? E muitos que viveram algum tipo de poder, e muitas vezes um poder tirano, traz ainda, vivo no seu psiquismo, a tendência de achar que tem o mesmo poder. Só que é um poder adoecido. Porque na hora que eu tive a possibilidade de executar esse poder, guiando as pessoas, dirigindo, educando, onde fosse o meu poder, eu usei para receber ganho secundário. Eu usei para a minha vaidade, eu usei para os meus caprichos, eu usei para a minha perversidade. Isso também é extremamente grave. Isso está vivo. São reminiscências que vêm. Então, se eu não consigo, lembra o tirano doméstico? Se eu não consigo hoje colocar para o mundo que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu me sinto injustiçado socialmente, que eu não acredito na vida que eu levo, eu não consigo falar e eu tenho a aparência de um cordeiro, dentro de casa eu revelo a minha tendência. Dentro de casa eu mostro as minhas garras. Né? E ali eu mando, eu ofendo, eu humilho, não valorizo quem está do meu lado. É uma verdadeira tragédia. Então são estados, né, de poder e pseudo-sabedoria. Muito legal, né? Allan Kardec nos fala sobre os pseudo-sábios, os espíritos pseudo-sábios nas suas comunicações. Usam palavras e palavras, né? Tem uma combinação poética nas suas falas, mas é vazio de sentimento. Não toca a alma, não educa. Né? Então são pessoas que gostam do brilho, mas que não têm solidez nas atitudes. Isso não nos garante paz. Isso não nos garante a sensação de realmente que estamos no caminho certo. Aí eu trago o Jung, né? Não tem jeito. Vira e mexe, ele volta aqui para o nosso estudo, né? Porque nós temos complexos mentais. Vamos pensar em estruturas psíquicas? Vamos pensar que a nossa cabeça é um condomínio. Não estou falando nem de espiritualidade, tá? Do condomínio espiritual, né? Do Hermínio, tá bom? Da morada espiritual. Mas vamos pensar que na nossa cabeça existem vários departamentos. Vira e mexe, você acessa um arquivo, acessa outro. E quando a gente acessa uns 4, uns 20, uns 50 ao mesmo tempo, é um mini surto, né, que a gente tem. Eu estou sentindo uma coisa que eu não entendo muito bem, mas eu não consigo mudar. Eu faço uma coisa que eu sei que não está legal, mas eu não consigo deixar de fazer. Então, várias vezes, a nossa vida, esses complexos afloram. Eles vêm para a nossa consciência. Às vezes, conversando com uma pessoa, assistindo um filme, recebendo uma informação de um noticiário. Então, esses complexos se originam de conflitos ou traumas, principalmente na infância. Então, vejam, situações fortes, grande carga emocional na infância, seja traumático, seja uma situação de privação, aciona essas memórias que carregamos do espírito. Muitas vezes a criança, ela tem a proteção até neurológica dessas memórias de outras reencarnações. Só que o impacto de muitas emoções, o impacto de um choque, de uma tragédia, de uma privação, de uma negligência, de uma omissão, pode aflorar esse complexo, essa reminiscência, e ele começa a não dar conta da sua saúde emocional e mental. Em virtude desse conflito, um determinado conteúdo, carregado de intensa carga afetiva, separa-se da consciência e do ego, permanecendo no inconsciente. Estabelece numerosas relações secundárias com elementos afins, formando uma verdadeira entidade psíquica. Né, o surto, né? Saí de mim. Né, quando eu vi, já estava falando. Quando eu vi, já estava fazendo. Então, são situações que nosso espírito precisa enfrentar. Na reencarnação, nós precisamos viver.
mas que a gente ainda não tem maturidade para tanto. Entende a diferença? Yara, tudo que a gente passa na vida estava predestinado? Todas as pessoas que a gente encontra na vida, tudo aquilo que a gente passa, estava escrito que seria assim? Não. Não. A gente está escrevendo a história da nossa vida. Algumas estavam ali combinadas. Yara, quando vou chegar lá na reencarnação, me espera, hein? Eu vou reencarnar 10 anos depois, mas a gente vai se encontrar naquele projeto com as crianças. Acordos que a gente faz. Quer dizer que chegando aqui, a gente vai se encontrar e vai fazer o projeto com as crianças? Muitas vezes não, infelizmente. Né? Porque a gente se deixa levar muito mais pela dor e pela acomodação que esse sofrimento me causa do que a realização como ser humano, né? Buscando a minha onipotência, a minha onisciência, a onipresença para o bem. Estou acelerada? Só um pouquinho, né? Vocês me desculpem essa imagem. Não sei se todo mundo assistiu esse filme. Da Tropa de Elite, né, o Capitão Nascimento. Não vou desistir, missão dada, parceira, é missão cumprida. Mas isso aqui é um complexo. É o complexo messiânico. Tá? Mas como você coloca um complexo messiânico de Messias, de Jesus, numa pessoa que é bélica, né, tão raivosa? A ideia é o seguinte, o complexo messiânico, eu acredito que eu venho salvar a humanidade de alguma forma. Eu vim salvar meu filho. Não, olha, eu apanho todo dia do meu marido, mas eu sei que a minha tarefa, que Deus me deu, foi colocá-lo no bom caminho. Será? Será que não é muita onipotência minha, achar que minha reencarnação é para salvar alguém? Será que eu tenho condições de salvar alguém? Desculpem. O indivíduo se sente todo-poderoso, mas nem sempre admite e pode vir a se sentir diminuído. Lembra que quando a gente fala do complexo de superioridade, a pessoa se acha a última bolacha no pacote? Ela mistura orgulho e vaidade o tempo todo? Prepotência? Muitas vezes ela coberta um sentido interno de infelicidade, de diminuição, na verdade, de insegurança. Então, vira e mexe esse complexo, aciona. E quando eu estou me sentindo desvalorizada, porque eu acho que eu estou aqui, então eu ofendo, eu brigo, eu não aguento uma disputa. Então, o complexo messiânico trata-se de um estado psicológico onde a pessoa acredita que é ou será uma figura de extrema importância para o meio em que vive, ou mesmo para o mundo. Tem nome isso, né, gente? Esquizofrenia, né? A gente tem o delírio de grandeza de achar que a gente vai fazer alguma diferença. Vocês vejam que grandes personagens da Terra que fizeram diferença não sabiam disso. Eles eram tão humildes, tão simples, que simplesmente faziam. Mas não almejavam serem grandes. Eles não almejavam salvar a humanidade. Eles iam trabalhando, né? Eles iam fazendo. Essa é a diferença. Quem carrega o complexo messiânico, ele no fundo, tem a vaidade de achar que vai fazer algo para ser endeusado. Então, a grande questão, essa desconexão que a gente tem vivido. O prazer e o dever. Né? Será que é possível encontrar a conexão do prazer com o dever? Não só ter prazer porque o sexo me traz, uma balada me traz, uma comida, né? A busca pelo dinheiro, trabalhar o corpo, né? Ficar naquela coisa da aparência. Será que só isso que vai abastecer? E será que vai abastecer? Por que tantos de nós temos tanto medo de envelhecer? Porque o passar dos anos para a gente vira uma sombra. O medo que as rugas apareçam, que a dobrinha fique maior. Por que a gente vive isso? Porque a gente ficou, às vezes, apegado à forma. E quando a gente vai vendo que a forma está envelhecendo, se não tiver conteúdo, não sobra. Não é?
Se não tiver uma expectativa de por que viver, para que viver, a gente não consegue aguentar as pressões que estão aí fora. Onipotência, né? Os tipos de delírio. É o perfeccionismo, não posso errar, o que vão pensar de mim, quer dizer, por baixo é a vaidade, né? Que vão pensar de mim, e eu? O que eu penso a meu respeito? Né? Eu estou contente com o meu desempenho? O perfeccionista ele não consegue. Ele sempre coloca o resultado do seu esforço na mão do outro, o que vão pensar de mim? Desacreditar, desvalorizar, sem perceber da competência do outro. O que eu faço é melhor. Eu faço melhor o meu bolo, tomar todas as tarefas para si e depois reclamar que está cansado. Essa é legal, né, gente? Não deixo ninguém fazer. Filho, vai lavar a louça. Deu 5 minutos, ele não foi, o que eu faço? Reclamando, hein? Arrastando o chinelo. Né? Batendo o pé no chão, mal-humorada, eu vou lá lavar a louça. Mas por que eu não sei aguardar o tempo do outro também, né? Então tem que ser do meu jeito, olha o mando. Né? Tem que ser do meu jeito, na minha hora. Né? Delírios da onipresença, se sentir insubstituível, como as pessoas ficarão depois que eu partir, né? O medo da morte, assombra tantas pessoas, né? Como minha família vai ficar, meu parceiro, minha parceira. Ninguém faz nada se eu não estiver aqui. Ai, que lindo. A gente gosta de se iludir, né, gente? É brincadeira isso. E os delírios causados pela onisciência. Acham os outros lerdos ou burros, não tem paciência de escutar. A pessoa começou a falar, ih, meu Deus, né? A gente quer apertar o botãozinho, agora tudo é... A gente pega o WhatsApp, né? A gente acelera. Às vezes a gente tem que até escutar de novo, porque acelerou tanto que não entendeu o que a pessoa estava falando, né? Detestam quando o outro repete um assunto. Donos da verdade, é uma tendência ao fanatismo, e por favor, fanatismo não é só religioso, são as coisas do dia a dia, é a forma de trabalhar, é a forma de executar as tarefas, é muita rigidez. Né? Quando eu vejo as pessoas com problemas articulares, eu lembro disso, que a espiritualidade fala, né? A somatização dessa rigidez vira problemas de artrose, reumatismo, e vai longe. Não aceitam algo que não esteja conseguindo aprender. Isso é bobagem. Então, na resistência, no falso, né, no falso saber, no pseudo-sábio, a resistência de conhecer coisas novas, ele fala assim, isso não existe, isso não é bom. Né? Quer dizer, ele não se permite por orgulho, por vaidade, porque a imagem que ele faz de si mesmo é uma imagem superior. Então, ele não está pronto para aprender coisas novas, né? Ele não se abre a isso. Então, só para fechar a nossa ideia, é um sistema que é fracassado. É um sistema que gera frustração. Aí a gente fala assim, nossa, mas por que antigamente eu festejava a vida, eu era mais leve, eu sorria mais, eu tinha mais bom humor, e por que hoje eu estou meio amarga, as pessoas têm que desenhar a piada para eu entender, né? As pessoas sorriem muito, dão muita risada perto de mim, eu me irrito. Então por que eu mudei? O que aconteceu comigo? É importante que a gente veja o impacto dessa falsa sabedoria sobre a nossa qualidade de vida. Está muito crítico? Está sempre vendo o mal das coisas? Não consegue ver valor? Não consegue elogiar ninguém? Não consegue admirar o trabalho que alguém esteja fazendo? Para. Tem alguma coisa errada acontecendo com você. Exercita. Porque se o evangelho é um exercício, porque evangelho, o que é o evangelho? É falar estritamente o que Jesus fez? Não. É tudo aquilo que nos traga qualidade de vida. Tudo aquilo, o evangelho é tudo aquilo que faça a gente se sentir melhor e motivado para ser melhor. Então o evangelho é tudo, né? Então toda vez que a gente exercitar o evangelho, não, eu vou ter paciência. Olha, eu estou tendo dificuldade de valorizar o esforço, então deixa eu estudar aqui a pessoa que trabalha comigo, né? A pessoa que está do meu lado, deixa eu ver o que faz de bem.
o que faz bonito, porque senão a gente só vê o que ela faz errado. Eu falei que ia encerrar, né? Última coisa, juro. Não faz assim, hein? Eu já sou viciada no microfone. Por que as relações hoje são descartáveis? Por que as pessoas têm tão pouca paciência de construir relacionamento? E eu falo assim, depois de um casamento longo ou frustrado que termina, a pessoa fala assim, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Dá muito trabalho. Por que dá muito trabalho? Né? Será que não é a onipotência de achar que eu vou mudar o outro? Por isso que dá trabalho? E se eu simplesmente for mais natural? Eu vou viver. Vou me observando todo dia um pouco. Vou vendo, ajustando, né? Sintonia, né? Ajustando se está bom, se não está. Será que se a gente for um pouquinho mais descontraído, mais tranquilo, mais consciente, tá? Não é relapso, mais relaxado, mais prazer com a vida, ser mais grato, será que a gente não vai ter relações mais duráveis? E eu não falo só relações matrimoniais, não. Eu falo de emprego. A gente entra no emprego, uma semana depois já quer sair. Não aguento mais, isso não é para mim, a gente fala, né? Lembra o complexo? Né? Será que a gente não vai ter mais estabilidade para viver o que a gente precisa viver? Humildade não é se declarar pequeno. Humildade não é se declarar pequeno. Humildade é reconhecer suas forças e suas fraquezas. E perante isso, buscar o seu melhor. Muitas pessoas extremamente orgulhosas, vestidas de forma muito simples. Né? É que a gente só percebe o orgulho quando ele está ferido. A gente não percebe o orgulho quando ele está em função. A gente só percebe quando a gente tem uma baixa e bate o joelho no chão, né? Leva um tombo. Então, vamos juntos buscar essa reflexão, buscar pedir ao Pai que tire as vendas. Né? Feche um pouquinho os olhos. Vamos encerrar o nosso dia. Quem está em casa também, chama essa energia espiritual para o teu lar. Vamos tirar a tendência da gente ser dono da verdade, só do nosso jeito funciona. Vamos ser um pouquinho mais flexíveis, mais tolerantes. A vida tem tantas belezas, mas quando a gente fica olhando para o chão, para os problemas, para as perdas, remoendo o passado, a gente não consegue enxergar essas belezas. E aí a gente só vê o problema, só vê a dificuldade. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos acompanha em todos os instantes. Agradecer a tantos e tantos companheiros dos dois planos da vida que vibram para cada sucesso, para cada conquista, para cada passinho que a gente dá rumo a essa libertação. Mas também vamos agradecer aqueles irmãozinhos críticos, os nossos queridos obsessores, que eles são muito úteis na nossa vida, porque eles nos lembram sempre do alerta, do perigo. Não vai aí, volta, atenção. Então vamos terminar a nossa noite soltando essa energia e que possa ser levada para aqueles que precisam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma noite abençoada para todos. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada. Vão com Deus.